Estou aqui com o pastor Joaquim e o professor, filósofo, professor Márcio. Mas eu quero aprender mais a respeito do pastor Joaquim. Pastor Joaquim, quanto tempo o senhor é dedicado à sua vida a Deus? Eu esse ano inteirou 50 anos que eu leio a Bíblia, né? 50 anos? 50 anos que eu leio a Bíblia, e já li ela 50 vezes. O senhor nasceu num lar cristão? Não. Nasci no lar católico, não era que naquelas épocas, né, que eu nascia, na época de 49 lá atrás, aquilo, eu não sabia nem o que era a palavra cristão, não era? Porque essa palavra cristão veio de Cristo, né? Depois do Evangelho, não era? É só dizer que fulano era religioso, era bom para rezar, não era isso aí, por aí acabava, né? Não tratava-se de cristão naquelas épocas, não era? Aí hoje não, hoje toda coisa é cristão, né? Cristão para aqui, cristão para lá, né? Nasceu no lar cristão, vive no lar cristão, tem uma igreja cristã, não é? Aí hoje se trata disso, dessa realidade, né? O senhor frequenta qual igreja? A Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é que... CA de Seta, né? CA de Seta. CA de Seta. CA de Seta. Eu aceitei Jesus em janeiro de 1982, né? Eu estava já com 30 anos de idade, 32 anos de idade quando eu aceitei Jesus, né? Uhum. Então, se está entendendo, já está chegando às casas dos 80 anos? Hoje estou com 75. 75, né? Chegando já, né? Pois 75. Pastor Joaquim, o senhor tem alguma lembrança, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Tenho. Pela misericórdia de Deus e pela bondade que eu conheço como um fruto que Deus exige de mim, eu tenho que produzir ele, né? Esse ano eu inteirei, o ano passado, no mês de novembro, eu inteirei 50 vezes que eu li a Bíblia. 50 vezes? 50 vezes, total. E várias vezes, só o Novo Testamento, é só o Salmo, né? Mas agora total mesmo, do Gênesis ao Apocalipse, né? O mês de novembro passado eu inteirei 50 vezes, né? Eu já estou lá, saindo do livro de Moisés. Eu queria, usando o pronome eu queria ler a Bíblia 100 vezes. Eu não sei se eu vou ter oportunidade, mas eu queria, porque eu preciso do que tem nela, né? E quanto mais preexistir nela, mais tem. Jesus disse assim: estudai essa escritura, percorrei-a e julgai e tem nela a vida eterna, porque elas são que testificam de mim, né? Então tá lá, a gente é indicado, né? E se o senhor considera, 50 vezes lendo a Bíblia, se o senhor considera que o senhor entende tudo da Bíblia? Olha, a Bíblia é muito grande. A Bíblia não tem como a gente guardar ela toda na memória, porque o período que a Bíblia foi escrita foi de 1600 anos. Aí nós lemos a Bíblia 50 anos, como é que nós vamos guardar o que foi feito em 1600 anos, né? Ela foi escrita em 1600 anos, 16 séculos, né? E foi por 40 autores, né? Aí não tem como a gente guardar tudo, né? A gente só ainda adquire algumas coisas dela pela misericórdia de Deus, porque a gente quer e aceita como uma dádiva de Deus a palavra do Senhor, né? Certo. Professor Márcio, pela experiência do pastor Joaquim, de tanto tempo a Bíblia, na sua opinião, a Bíblia, na filosofia, pode andar juntas a filosofia junto com o conhecimento da Bíblia? Sim, a grande questão da filosofia medieval era como conciliar a fé e a razão. E Santo Agostinho defendia que a filosofia seria antila da teologia, serva da teologia. Então não há nenhum problema a filosofia e a teologia andarem juntos. Não há nenhum problema a fé e a razão andarem juntos. Eu me lembro agora do que Santo Agostinho recomendava. Compreender para crer, crer para compreender. Pastor, na nossa conversação que nós tivemos aqui, o senhor estava nos dando um pouco da sua sabedoria. O senhor mencionou uma coisa, que o homem, ele é mais raro do que o ouro. Isso. Né? O que significa isso? Olha, o homem é a obra-prima das mãos de Deus, e está na Bíblia falando que Deus fez o homem à sua própria imagem, né? Valorizando aquela obra que ele estava realizando, né? Mas depois Deus mesmo deu para o homem um direito de escolha, e ele escolheu errado, né? Aí por essa escolha errada do homem, quando Deus botou Adão lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus botou ele para ele trabalhar.
e disse para ele, antes de fazer Eva, de dar Eva para ele, disse para ele que ele podia comer de tudo. Só uma única árvore que tinha no meio do jardim que ele não poderia comer, porque se comesse morria, né? Após dessa conversa de Deus com ele, Deus tira uma costela dele e faz a mulher. Ele foi quem passou para a mulher, que não poderia comer daquilo ali. A mulher não viu Deus dizendo, quem disse foi o marido dela, né? Aí, quando eles estavam eles dois lá no Jardim do Éden, lá vai lá o invasor, que eu chamo Satanás, é invasor. Até agora eu quero voltar mais atrás um pouquinho para botar ele no aplicativo de ele ser invasor. Satanás é invasor. Ele foi criado, quando Deus fez o anjo Lúcifer, o anjo da luz, colocou ele no jardim do reino mineral. Lá não sei quantos trilhões de anos atrás. Ele era para mais os anjos louvarem a Deus, unicamente para fazer isso, né? E ele se achou tão graúdo por estar lá ao lado de Deus, que um dia ele tomou uma atitude errada. Ele aceitou entrar nele uma atitude errada e falou para os anjos que ele ia subir acima das nuvens, acima das estrelas de Deus, e faria um trono para ele assentar e ele seria semelhante a Deus, né? E ele fez aquilo. Naquela subida dele, ele derrubou a terça parte dos anjos. Ele invadiu o jardim do reino mineral, né? A terça parte dos anjos, está lá em Apocalipse capítulo 12, né, versículo 13, que a terça parte dos anjos ele arrastou de lá, invadiu, né? Aí vai lá, quando Deus coloca Adão no jardim do Éden, lá era jardim do reino mineral. Lá no Éden era jardim do reino vegetal. Deus botou Adão para trabalhar. E quando Adão estava ali mais a Eva, de repente aparece aquele animal que todo dia estava com eles ali, a chamada serpente, e falando com eles, que chamou eles a atenção, que Deus tinha dito que eles não podiam comer daquela fruta, mas que eles podiam comer livremente, porque Deus sabia que no dia que eles comessem, eles iam se tornar igual a Deus, não é? Aí essa é a vontade impulsuosa da perdição de você ser igual a alguém que você nunca vai chegar lá, não é? É o que aconteceu com ele. Aí a Eva disse, olha, mas o Senhor disse que nós não podemos comer e nem tocar. Aí mentiu, porque Deus não disse para tocar. Ele disse que não para comer, porque se comesse morria, né? Aí ela inventou isso aí e o Satanás encartuchou. Aí ela disse para Adão comer e ele comeu. Quando eles comeram, terminaram de comer ali, ó, os homens pelados, o homem e a mulher pelados. Eles fugiram para as plantas, ficar lá atrás das plantas. Ia chegando a hora, pela viração do sol, que Deus chegaria para estar com eles, porque Deus fez eles para estar com ele todos os dias. E quando Deus chega lá, não viu ninguém. Deus estava sabendo onde ele estava, né? Não viu ninguém e chamou por Adão. Adão, Adão, onde tu está? Ele disse, Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e temi. E me escondi, estou aqui escondido. Deus disse para ele, Adão, quem fez tu temer o meu nome, se não foi tu comer da fruta que eu te disse que eu não comesse? Ele disse, a mulher que tu me deu a fruta e eu comi. Aí Deus conversou com ele, contou a história para ele, Deus, olha, pela tua causa a terra vai ser maldita, né? Chamou a Eva e disse, olha, tu enganou o teu marido. Ela disse, a serpente me enganou. Aí Deus disse para Eva assim, disse, olha, da agora para frente a serpente vai ser inimiga de vocês. Ela vai preparar a morder o calcanhar, ferir o calcanhar, e de ti virá uma semente, é a primeira vez que aparece a semente na Bíblia, virá uma semente para esmagar a cabeça de serpente, né? E vou te dizer uma ordem agora, daqui para frente multiplicarei as tuas dores. Aí Deus deu para ela aquela ordem. Aí ele ficou como invasor do jardim do reino vegetal, Satanás. 4.037 anos Jesus nasceu. Aí veio, assumiu a responsabilidade, foi morto na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou. Aí ele usou a frase igreja 3 vezes, foi Jesus que falou no Novo Testamento, né? Lá em Mateus capítulo 16. Então, quando Jesus declarou para Pedro, dizendo assim, Pedro, tu és Petro, e sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, né?
Aí o que aconteceu aí? Ficou o direito de um novo jardim chamado Igreja, Jardim do Reino Espiritual. Hoje é invadido no mundo inteiro porque o diabo invade. Ele bota o homem para pecar, fazer tudo contra Deus, para provar que ele é o invasor. E ele ainda tem uma invasão marcada. Depois do milênio, do governo de Cristo, quando terminar o milênio, ele vai estar preso, né? Aí quando terminar o milênio, ele vai ser solto por um breve espaço de tempo. Aí a Bíblia diz lá no Apocalipse capítulo 21, que ele vai seduzir todo aquele povo que Jesus reinou para eles 1000 anos. Aí eles vão se levantar quando Jesus... Aí vai desaparecer os céus e a terra, vai aparecer o juízo final, né? A última invasão dele é aquela, né? A Bíblia tem quantos livros, quantos capítulos e versículos? A Bíblia é composta de 66 livros. E contei nesses livros 1.189 capítulos, contido com versículos de 31.173 versículos. Pastor Joaquim, muito obrigado. E que conselho, para a gente concluir, o pastor dá para as pessoas referente à questão da Bíblia? E aquelas pessoas que dizem que não acreditam em Deus? O livro, a Bíblia, ele pode ser utilizado no nosso dia a dia sem chegar à linha de ser apenas uma linha espiritual ou apenas a pessoa ser de uma igreja, de uma religião? Porque o homem é um ser feito para... Tem duas áreas que o homem não foge dela. É a religião e a política. A religião porque ele tem que cuidar dele. E a política porque ele quer governar. Aí se não tiver uma política, ele não governa, né? Então essas duas coisas, o homem para ele se sair disso aí, ele precisa ser muito fiel a Deus, né? Para ele ser só religioso, não se envolver com política, né? Você sabe que não é fácil isso aí, né? E o homem tem o direito. Olha, nós temos três fontes para adquirir o resultado dessa pergunta que você está me fazendo, né? Se nós podemos viver com a Bíblia de qualquer lado, ela está nos servindo. Nós temos 3 fontes. A primeira fonte é chamada herança, que nós chamamos de dom, dado por Deus, né? É a primeira fonte. A segunda fonte é chamada de pesquisa, que nós precisamos pesquisar ela. Jesus disse assim: estudai as escrituras percorreais e julgai e ter nela a vida eterna, porque ela testifica de mim, não é? Quer dizer, que é pesquisar a própria Bíblia, né? A terceira ponte é a revelação. Nós precisamos ser revelados de Deus para saber se estamos fazendo o que ela está fazendo ou estou fazendo algo para agradar a mim mesmo e não a ela, né? Então são essas 3 fontes que nós precisamos usar, que ela vem de Deus para nós aceitar, para nós entrar na Bíblia e ter ela na nossa vida e a nossa vida dela, né? Pastor, muito obrigado. Professor Márcio também. Depois a gente vai fazer uma entrevista com o professor Márcio sobre a área dele, né, professor? Mas eu gostei muito da sua explicação, pastor. Certo, beleza. Então, até a próxima. Tá, beleza. Obrigado. Deus abençoe.